Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é sábado, dia 4 de junho, tá? Dia de Corinthians, às 8h30 da noite. Vou trazer aí todas as informações para vocês, mas antes, quero informar que não teremos live pós-jogo, tá? Não teremos live pós-jogo. Como vocês podem ver, tô no hotel aqui, tá? Vim pro interior essa semana, a serviço e tudo mais. Então, tô numa correria enorme. Não vou conseguir fazer, infelizmente. Mas vou atualizando aqui pelo YouTube pra vocês. E também lá pelo Instagram, né, rapaziada? Sempre bom lembrar. E aí, já peço, né, que me sigam no Instagram, no TikTok, no Quai, só dar um salve lá no John. E é isso, vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Rapaziada, já até adiantei pra vocês, né, no estádio Antônio Ascioli hoje, tá? 8h30 da noite, lá em Goiânia, Corinthians e Atlético Goianiense, certo? Já temos diversos desfalques, 6 nomes. Tá? 6 nomes. Primeiro deles é o Maicon, tá? Esse já era confirmado, porque tomou o terceiro amarelo. Já era um desfalque aí esperado pela nossa equipe. Passou. A gente esperou William, Fagner, João Vitor e Jô, tá? Mais ainda o Fagner, William e o Jô. Nenhum dos 4 foram relacionados para a partida de hoje. Nenhum dos 4, tá? Por fim, Raul Gustavo, tá? Testou positivo para Covid-19 e também é um desfalque. Então temos 2 zagueiros fora, temos um volante, tá? Um volante, que é o Maicon, temos um lateral direito, um atacante e um centroavante. E aí, se a gente for colocar na ponta do lápis, todos titulares do Corinthians. Ou não? Ou eu tô enganado? 6 titulares do Corinthians, tá? Então só essa reflexão aí que eu queria que a gente fizesse também. E aí o Vitor Pereira organizou um trabalho de bola parada e posicionamento do setor defensivo, tá? Ajustando aí os últimos detalhes para o jogo contra o Atlético Goianiense. Temos novidades aí na lista, né? O meio-campista Matheus Araújo foi relacionado, os atacantes Felipe e Wesley, tá? Também da base. E aí já vou passar todos os relacionados para vocês, família. Nossos 3 goleiros, Cássio, Ivan e Matheus Donelli. Laterais, Bruno Melo, Fábio Santos e Piton, tá? Os esquerdos. Para a direita, João Pedro e Rafael Ramos. De zagueiro, Gil e Robson Bambu. João Vitor machucado. Raul Gustavo com Covid. Robert Renan na Seleção Brasileira Sub-20. Estão vendo? Enfim, meio-campistas, Cantígio, Duqueiroz, Giuliano, Matheus Araújo, Renato Augusto, Rony e Xavier. Atacantes, Adson, Felipe, Mantuan, Mosquito, Júnior Moraes, Roger Guedes e Wesley. Então, assim, um elenco extremamente limitado nesse momento. Extremamente limitado, tá? Isso a gente tem que colocar na ponta do lápis. E a provável escalação é a seguinte: Cássio, Rafael Ramos, Gil e Robson Bambu e o Lucas Piton fechando na esquerda. Meio campo com Duqueiroz, Cantígio e Giuliano. Na frente, Mantuan, Roger e Júnior Moraes. Essa é a expectativa de escalação. Obviamente que podemos aí ter muitas mudanças. E aí, o primeiro ponto que eu vi, muita gente comentando, tá? É sobre a ausência do Luan. Mais uma vez vou falar para vocês. Se o nosso treinador, que tá acompanhando, que tá vendo o dia a dia, não relacionou o cara, não sou eu que vou ficar pedindo aqui. Mas aí cabe à nossa diretoria, o técnico não tá utilizando o cara, certo? Não tá utilizando. O salário dele, 800 mil por mês. Negocia o cara. Negocia o cara. Você vai ficar tomando prejuízo até quando? Até quando? Tá? É só esse questionamento aí que eu tenho pra fazer. Quero saber qual que é o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Corinthians e a equipe do Atlético Goianiense, 8h30
fora de casa, rapaziada, provavelmente transmissão do Premier, tá? Como não tem a transmissão aí de sábado à noite, só Premier, rapaziada, comentem aí, por favor. Bom, agora já quero trazer aqui uma dupla, tá, de jogadores do Corinthians, numa situação aí meio crítica. Um deles está relacionado para o jogo de hoje, que é o lateral João Pedro, o outro é o atacante Juan Oliveira. Os dois estão emprestados aí para a equipe do Corinthians e o contrato se encerra no dia 30 de junho. Hoje é dia 4. Então assim, os caras têm menos de um mês de Corinthians, tá? O João Pedro chegou do Porto de Portugal, tá? Ele tem 6 jogos aí com a camisa do Corinthians, o último deles foi no dia 10 de abril, quando foi titular contra o Botafogo. Foi uma partida que ele foi bem, tá? Inclusive ele foi bem nesse jogo. Só que o Corinthians já pediu a contratação do Rafael Ramos. Já chegou, já tá jogando, tá? Já teve preferência no lugar de João Pedro. João Pedro, inclusive, teve uma lesão também, não desempenhou bem. Já o Juan Oliveira, tá? Ele veio de empréstimo aí do Metropolitano de Santa Catarina, só que ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo dele. Depois de um ano, tá, da lesão, passou por uma nova cirurgia e a previsão era de 3 a 4 meses, mas até o momento não se concretizou. Então assim, pelo jeito, Juan Oliveira vai retornar para o Metropolitano, para essa questão da lesão dele e tudo mais, infelizmente, tá? Porque foi um menino que surgiu no Brasileirão de 2020 e teve até um destaque na equipe do Corinthians, tá? Teve assim, tipo, pô, tem futuro, dá para ser lapidado, entendeu? Não é que também que ia ser o novo Messi, obviamente que não. Mas assim, um jogador que dá para ser lapidado, dá para servir para um elenco. Mas teve a lesão e tudo mais. Já o João Pedro, infelizmente, forte abraço. Forte abraço, desde que chegou, não conseguiu se firmar, tá? Obviamente, ele era já para ser uma opção, chegou para ser opção no banco, não se encaixou, não ia, e é isso, retorna aí para o Porto de Portugal. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o Rafael Ramos e mais uma vez o caso aí do suposto racismo contra o Edenilson, tá? Ontem, sexta-feira, divulgaram novas informações, tá? Dessa vez foi a empresa, deixa eu pegar aqui o nome, ó, The Perfect Link Forenses, tá? Que é uma empresa especializada em perícia forense em diversas áreas. Eles também fizeram essa investigação, tá, do caso do Rafael Ramos, e segundo eles, ele não falou, tá, em hora nenhuma a palavra macaco. O Corinthians, juntamente com o Rafael Ramos, já haviam contratado uma perícia. Essa, pelo que eu entendi, é a oficial do caso. E também constataram que não foi falado, tá? Pontos importantes, tá? Pontos importantes. O Edenilson vai prestar depoimento na segunda-feira, tá? Ele vai dar a versão dele aí dos fatos. E a perícia da Polícia Civil, que está investigando o caso também, né? Vai entregar aí, até segunda-feira, uma nova versão desse caso. Tipo, uma perícia sobre a fala do Rafael Ramos. Já tivemos 2 perícias, tá? Da área privada. E agora vai ter a perícia da Polícia Civil. Tá? Então teremos 3 versões sobre a fala do Rafael Ramos. 3 investigações. Só que, caso seja comprovado que o Rafael Ramos cometeu o racismo aí contra o Edenilson, aí o juiz vai ter elementos para abrir um procedimento legal, tanto na área desportiva como na área criminal. Caso contrário, tá? Caso contrário, aí teremos um possível arquivamento do caso, tá? A gente segue acompanhando de perto, tá? Porque é um caso sério, como eu falei, é um caso de justiça e tudo mais. Essa situação do Rafael Ramos e do Edenilson perante a justiça brasileira. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando um pouco sobre o mercado da bola, tá? Algumas resenhas aí dessa semana. O senhor Diego Costa, tá? Deu uma entrevista aí para o canal Pilhado, pro Thiago Asmar, tá? Tava conversando numa resenha lá sobre a situação dele no Atlético Mineiro, né? A saída dele do Galo, um possível acerto com o Corinthians, uma negociação, né? Que chegou a acontecer durante um bom tempo. Aí tivemos essa negociação, passou, não fechou com o Corinthians, fechou a janela,
e até agora Diego Costa segue sem clube. Vamos à situação entre Corinthians e Diego Costa no começo do ano. O Corinthians, falava do Diego Costa, o Corinthians tomou um calote do cara da Taunza e me deu um calote. Assim, o Corinthians deu um calote no Diego Costa, aí ele explicou, ele falou, ó, eu conversei com o pessoal, com o Duílio, e eu tinha uma proposta na mesa. Eu falei, ó, me deixa pensar. 2, 3 dias depois, já não tinha mais a proposta. Eles tomaram um calote da empresa, vieram com uma desculpa de um negócio assim. E aí o Diego falou, agradeço ao pessoal do Corinthians, eles não podem fazer as coisas sem planejamento. Não poderiam chegar com a proposta se a outra pessoa não honrou. Eles iam ter que assumir, poderia ficar sem receber lá, ia gerar um clima ruim. Comigo eles foram surreais. Se não tivessem tomado o calote dos caras lá, eu estaria no clube. Então assim, como a gente relatou na época e o próprio Diego Costa trouxe, o Corinthians apresentou uma proposta para o centroavante. Antes mesmo da chegada do Júnior Moraes, tá? Só que qual que era a carta na manga do Corinthians? A Taunza. A Taunza falou, pode ir atrás do centroavante que a gente vai bancar. Só que, pelo que o próprio Diego Costa tá falando, no primeiro mês a Taunza já não pagou o salário do Paulinho. O que o Corinthians fez? Diego Costa, segura. Não vou apresentar uma proposta para um jogador, sendo que o meu patrocinador não tá pagando quem já tá aqui. Vou assumir uma nova dívida, já com a dúvida, certo? O que o Corinthians fez? Diego, não vai dar. Não vai dar, tá? Pra mim, extremamente correto, tá? O próprio Diego falou, eles tomaram um calote e me deram um calote. Na verdade, o Corinthians não deu um calote, o Corinthians retirou a proposta, tá? O Corinthians apresentou a proposta e antes dele decidir, se o Corinthians apresenta e ele fala assim, ele assina um contrato, aí é problema do Corinthians. O Corinthians tem que se virar e pagar. Só que o Corinthians apresentou, ele pediu um tempo para pensar. Quando ele foi para voltar com a resposta, não tinha mais proposta. Então assim, o Diego Costa também tem culpa. Lembra que ele ficou enrolando, esperando proposta da Europa para decidir o futuro dele? Ó, o trem passou, amigo. O cavalo passou selado, você não montou. Você não montou, tá? Então, Diego Costa, sempre bom você colocar essa parte aí, que você ficou enrolando. O Corinthians, na hora que viu que a Taunza não tava fechando, não tava pagando, falou, ó, já retira a proposta lá, nem vamos se crescer nessa negociação, tá? Já deixa abaixo. Então assim, rapaziada, a princípio foi essa situação aí do Diego Costa com a equipe do Corinthians, tá? E o Diego Costa falou o seguinte, tá? Ele falou, ó, a gente terminou super bem. Fui na casa do Duílio, 2 dias depois da rescisão com o Atlético, tá? Conversava com o William bastante, estava naquele calor também, mas não aconteceu e agora estou bem. Tá? Naquilo de, ficou uma relação fria, ficou uma relação estremecida e tudo mais. Não. O Corinthians explicou a situação e falou, ó, não consigo pagar, tá? E tá certo, a honestidade é melhor do que querer parecer o que não é pro cara, tá? Tudo bem que é o Diego Costa, é só mais um jogador, ok. Mas é o que a gente pede, a transparência, a honestidade, a hombridade, tá? Então assim, o próprio Diego Costa aí falou que foi na casa do Duílio, tá, pra conversar, conversou com o William também, tá, que o William jogou com ele no Chelsea, tinha uma boa relação e tudo mais. Então assim, ó, entre Corinthians e Diego Costa, tudo de boa, tá? Tudo ok. E aí, obviamente, que o pessoal tava entrevistando aí Diego Costa, falou, tá, mas e seu futuro? É no futebol brasileiro? Vai retornar aqui pro Brasil? Ele falou, ó, pode ser, mas não é a primeira opção. Então assim, Diego Costa, mais uma vez, pro senhor falar que, a Taunza deu um calote no Corinthians, tá certo? E me deu um calote também, aí tu tem que ver. Se foi a Taunza que deu um calote em você ou o Corinthians. Porque você tá falando, o futebol brasileiro não é a minha primeira opção. Então como que o Corinthians te deu um calote? Como? Você não aceitou proposta nenhuma? Você pediu um tempo pra pensar, você lembra? Porque você estava esperando proposta da Europa. Então tá na mesma situação, rapaziada. Nem sofre com o Diego Costa, tá? É bom pra gente entender na época o que aconteceu na negociação, mas
mas é o Diego Costa, tá? Vamos ficar tranquilos, bola pra frente, e é isso. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora de verdade, tá? Se do Diego Costa tem gente que ficou feliz porque ele não fechou, tem uma novidade aqui pra vocês que é muito triste, que o Apoel se despediu do Léo Natel, não contratou o jogador, tá? O Corinthians emprestou o Léo Natel pro Apoel do Chipre. Ele fez uma temporada boa, tá? Boa, assim, no time do Chipre. Qual que era a expectativa do Corinthians? Vender o Léo Natel. Tinha um valor fixado, se eles quisessem. 2,5 milhões de euros, tá? Algo em torno aí de 13 milhões de reais. Já era a expectativa do Corinthians. Porque o clube lá do Apoel já tinha sinalizado um interesse na contratação em definitivo do atacante. Então, pô, o Corinthians já, ó, é isso, vamos. O que aconteceu? Finalizou a temporada, o Apoel, ó, muito obrigado, Léo Natel, tá? Chegou à conclusão aí do contrato de empréstimo, agradecemos ao futebolista e tudo mais pela temporada, sua segunda passagem pela equipe, jogou em 29 jogos, 6 gols, 5 assistências, desejamos ao Léo boa sorte em sua carreira profissional e vida pessoal. O próprio Léo Natel também se despediu, tá? Quero agradecer ao Apoel por se tornar parte da minha vida e da minha história. Despedidas são sempre difíceis, mas saio satisfeito tendo dado o meu melhor para a equipe, tá? E aí, rapaziada, se o cara não fechou lá e tem contrato com o Corinthians até o fim de 2024, o Corinthians fechou um contrato com o Léo Natel até o fim de 2024. Sim, sim. E é o que eu falo, a torcida vai fazer pressão no William. Por que não vai fazer uma pressão no Roberto de Andrade, no Duílio, no Alessandro, no Andrés? Que fazem esse tipo de coisa com a nossa equipe. Olha a situação agora. Olha a situação agora. Olha a manchete. Apoel se despede do Léo Natel e frustra o Corinthians. Porque o Corinthians quer se livrar do cara. Quem fechou um contrato até 2024 com o Léo Natel? Tá? E lembrando que esse contrato não foi fechado hoje. Léo Natel tá no Corinthians, ó, no mínimo de 2020. Alguém fechou um contrato com ele de 4 anos, cara. Vocês estão entendendo? Que é surreal isso. É surreal, cara. Mas enfim, próximos passos. O Léo Natel não deve, tá, ser incorporado no elenco do Corinthians e a tendência é que ele seja negociado novamente. Os agentes do atleta aí já buscam um novo clube, tá? Possíveis destinos aí, provavelmente no exterior. Ele não quer ficar no Brasil. Se não for no Corinthians, não quer ficar no Brasil, tá? Então assim, provavelmente, tá? Acho que a diretoria do Corinthians não vai querer o Léo Natel. Ou arruma um novo empréstimo para ele, ou uma compra em definitivo, tá? Uma venda aí no caso, né, do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Família, o Jorge Jesus assumiu a equipe do Fenerbahçe da Turquia, tá? Assumiu aí a equipe turca e tudo mais. Bom que pelo menos agora uma parte da torcida do Corinthians aí para de pedir o Jorge Jesus no Corinthians, tá? Pro lugar do Vitor Pereira, baseado não sei no que, mas enfim. E aí a novidade é a seguinte. Segundo o portal Fanatic, o Jorge Jesus entregou uma lista de reforços para a presidência do Fenerbahçe. Pô, preciso de um lateral direito, tenho essa e essa indicação. Preciso de um volante, essa indicação. E aí indicou, falou que precisava de atacante para os lados. E dentre as indicações, estava lá, William Borges, camisa 10 do Corinthians. Tá? William Borges. Ponto importante. John, William tá de saída do Corinthians? Não. John, Fenerbahçe fez uma proposta pelo William? Não. Não fez. O que aconteceu? O Jorge Jesus acabou de chegar lá, tem 2-3 dias que ele fechou com o Fenerbahçe, entregou uma lista de reforços. Ó, se for para contratar um atacante,
tenho essa indicação. E dentre esses nomes está o nome do William. Ponto, tá? Foi uma indicação do Jorge Jesus pro Fenerbahçe. Se o Fenerbahçe vai fazer uma proposta pelo William, ninguém sabe, tá? Ninguém sabe. Só quem vai dizer é o tempo, tá? Quando abrir a janela, quando tivermos aí essa possibilidade, a gente vê se o Fenerbahçe da Turquia vai fazer uma proposta, se vai chegar firme aí, chegar com dinheiro na mesa com a proposta aí pelo William ou não, tá? Mas a gente fica aí com o radar ligado, já fica atento a qualquer movimento do time turco para o nosso atacante William Borges, nosso camisa 10. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Pro Corinthians, seria uma boa negociar o William agora ou não? Porque é um jogador de 33 anos. E aí eu quero saber, o Fenerbahçe vai fazer uma proposta lá em cima? Não vai, porque não é um jogador que você pode vender depois, certo? Muito difícil você consegue vender depois. Então assim, chegar com proposta baixíssima não vai dar também, entendeu? Então assim, acho muito difícil o William sair nesse momento do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!